Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso 8º vídeo da série Perguntas e Respostas, vou responder mais uma pergunta que vocês me mandam com bastante frequência aqui no canal. Hoje vou responder a dúvida da nossa amiga Rosângela, que perguntou: por que a minha flor do deserto está caindo todas as flores e botões? Obrigado pela sua pergunta. E antes, na hora do abraço, hoje meu abraço especial vai para os inscritos do canal, vai para a Isabeli, para o Amael e para a nossa nova colega de cultivo de rosas do deserto, a Mari. Seja muito bem-vinda. Mas antes de falar das principais causas, pessoal, eu gostaria de falar de outras causas que não são tão frequentes assim e que às vezes gera dúvida aí em você. Por exemplo, aqui eu tenho mais essa rosa do deserto do meu amigo, são duas que ele tem o problema da podridão, e você percebe que ela mantém as folhagens, mantém a floração, mesmo tendo este problema nas raízes. Então eu já vi muita rosa do deserto, onde apodrece o caudex, a raiz, e mesmo assim a planta mantém a floração, porque não atingiu todos os tecidos da planta, todo o corpo dela, e a rosa do deserto ela tem uma boa reserva de nutrientes. Claro que isso pode influenciar, pode causar a queda de botões, mas vai depender muito do estado de saúde da planta e também da reserva nutricional que ela tem. Um outro ponto importante é a questão da rega, a frequência. Se você está no período seco, aqui em Mato Grosso são 4 meses de seca, não chove. E aí você tem aquela frequência de rega semanal. Se você fica uma semana sem regar e a planta entrou na floração, ela estranha essa mudança brusca no regime de água e ela acaba perdendo parte da floração e também pode induzir ao aborto de botões. Claro que a rosa do deserto, ela é uma planta de seca, ela resiste muito bem a várias semanas sem rega. Ela pode florescer num ambiente desses, mas é que nem nós, ela está acostumada a uma frequência, assim como também quando muda as estações do ano, ela percebe, acaba sentindo e ela pode reagir e perder a florada. Além disso, a rosa do deserto, durante a floração, ela demanda mais água. Claro que se você tiver um período chuvoso, aí você não precisa regar a sua rosa do deserto, porque aí a natureza já está agindo. Então, bora para o vídeo conhecer as principais causas e futuramente eu volto com mais esse assunto. O primeiro agente que danifica a formação dos botões da rosa do deserto, pessoal, são insetos chamados tripes. Vou deixar as fotos deles aí para vocês terem mais ou menos uma ideia. Tem gente que chama de abelhinha, tem gente que chama de mosca, tem gente que chama de lacerdinha, eu chamo de cigarrinha, tá? Cada um vai chamar de um nome. Então você chega na planta, geralmente eles estão voando ou estão transitando, caminhando sobre o corpo dela. E o que acontece? Eles chegam na planta e vão sugar a seiva, tanto das folhas como dos botões. Eles gostam dessas partes mais suculentas. E aí eles vão se alimentar e eles também são vetores, eles carregam doenças, carregam fungos e bactérias. E a hora que ele se alimenta, ele acaba depositando mais pragas na planta. E aí o botão, além de ele ficar esgotado de nutrientes, ele perde a força, ele ainda começa a necrosar, porque ele está sendo atacado também pelos fungos e bactérias que o inseto trouxe. Então por isso que é muito importante a gente sempre fazer o controle, fazer a prevenção, passando repelentes naturais, sempre em todas as plantas, não adianta passar só em uma. E aí você pode utilizar como repelente natural a cauda de fumo, óleo de nim, pode passar o enxofre, também pode utilizar as iscas com a cola entomológica, porque os tripes são atraídos pela cor azul. Então você coloca lá copinhos, pratinhos, garrafas, pintado de azul, passa a cola por fora e aí você deixa no meio dos vasos e eles vão começar a ser capturados. Tem gente que faz também com óleo vegetal comum. Pincela lá o óleo, fica lá 1, 2 horas antes de secar e aí captura também bastantes insetos. Como você faz para identificar a presença deles? Geralmente, no final da tarde ou à noite, você chega na planta e balança ou passa algum produto e eles voam. E uma característica muito legal, pessoal, que a gente sempre pensa que as pragas aparecem mais no período chuvoso. O tripes não é assim, tá? O tripes ele prefere o período seco, porque o que ocorre? Quando está chovendo, nessas folhas vão se proliferar micro-organismos que vão causar doenças no inseto. Então o inseto ele acaba sendo combatido, ele acaba ficando doente. E também a água da chuva acaba afogando eles.
Então muitos insetos no período chuvoso acabam morrendo. E já na seca não. E como a vegetação está seca, eles vêm na rosa do deserto porque elas estão muito bem nutridas, suculentas, cheias de líquidos e eles vêm se alimentar. Então é a principal causa de queda de botões. Outro agente que causa bastante doenças nos botões também, pessoal, são os fungos. E como que eles chegam nas nossas plantas? Eles vêm carregados pelo ar, o vento, água da chuva, água da rega também se bate numa planta que está infectada, já espalha o fungo. Vem também por insetos, que geralmente são vetores. Então não tem muito como você evitar. O que você tem que fazer é fazer o controle preventivo passando fungicidas, de preferência natural. E outra coisa interessante é que eles se propagam mais no período chuvoso, porque o fungo, para ele se reproduzir, para ele germinar e crescer, ele precisa de umidade e calor. Então por isso que no período chuvoso é mais comum você ver os botões sendo atacados. Esses tecidos que são necrosados, isso acontece porque o fungo, para se alimentar da planta, ele precisa matar a célula. Então ele libera toxinas e aí vai apodrecendo e matando todo o tecido da flor. Se ele não faz isso, ele não consegue se alimentar, porque a planta também vai se defender e vai mandar as toxinas dela. Então ele ataca a primeira planta para ocorrer essa necrose, para ele poder se propagar e estar se alimentando da planta. E aí é muito importante você remover todos os botões, também as folhas que tiverem sinal de fungo e sempre fazer o descarte. E aí você faz esse descarte, também já ajuda bastante para que ele não acabe se espalhando para outras plantas. E esse cuidado você tem que ter com todas. Não adianta você passar o fungicida só em uma ou remover essas folhas que tem presença de fungo, esses botões, essas flores só de uma. Você tem que fazer essa limpeza geral no seu cultivo para dar certo. E aí nós chegamos em um outro motivo que vai influenciar bastante na floração, na formação dos botões, na formação das flores, que é a deficiência de nutrientes. Todos os nutrientes, seja os macro ou os micros, são importantes para o desenvolvimento da planta. A falta deles ou excesso vai prejudicar, mas a deficiência dos micronutrientes, aqueles que a planta exige em menor quantidade, geralmente se manifestam mais nas folhas e também na floração. O boro é um dos micronutrientes mais utilizados pelas plantas e a deficiência dele pode causar tanto abortamento de botões como a má formação das pétalas. Ela fica aquela flor com as pétalas rasgadas, não forma bem, não enche bem o botão, não forma aquela flor perfeita. Vou colocar umas imagens aí de plantas com deficiência de boro para te ajudar para você identificar. Mas o boro ele não é importante só na floração e na produção de sementes. Outra função principal dele vai ser o crescimento dos ápices, o crescimento dos meristemas, tanto da parte aérea como da parte radicular. Então, se a planta tiver com a deficiência de boro, começa a morrer as gemas e elas acabam secando e até apodrecendo. Ou seja, a planta para de crescer. O mesmo vai acontecer nas raízes, tá, pessoal? É assim que você vai identificar. Já a questão das flores, principalmente vai causar a má formação. Como vocês podem ver nas fotos, a flor não se forma perfeitamente. Ela fica com a pétala rasgada, fica aquela flor feia. E aí você vai se perguntar assim, mas como que eu faço para identificar se está ou não com deficiência de algum micronutriente? Não só o boro. Primeira coisa que você tem que perguntar antes de sair passando qualquer coisa na sua planta, pessoal, porque tanto a falta como o excesso prejudica. Se você fizer uma adubação com o boro sem ter o devido cuidado, o boro em excesso ele é tóxico, vai prejudicar a sua planta, pode até matar. Então não é assim. Primeira coisa que você tem que observar, qual o substrato que você está utilizando, ela está plantada onde? Se ela estiver plantada numa terra fraca, uma terra vermelha, sem matéria orgânica, sem adubo orgânico, uma terra pobre, aí pode ser que a sua rosa deserto realmente esteja com deficiência de nutrientes. Aqui a minha, no caso, está plantada em substrato próprio, tem esterco, tem adubo orgânico, tem osmocote. Então uma planta dessas, ela não está com deficiência de nenhum nutriente, né? Também é interessante se você utiliza adubos químicos, a gente nunca lê, mas a gente tem que ler o rótulo.
A gente não lê o rótulo, olha aqui, ó, o Osmocote. Não vem, eu já olhei aqui, ele não vem nem com cálcio nem com boro. Ele vem outros micronutrientes e os macros. É um adubo bom porque ele é de manutenção, tem que usar. Ele é indispensável se você faz adubação química. Aí a gente passa para o Forte Flores, que a gente utiliza geralmente cada 15 dias. Aí você lê, a gente nunca lê essa tabelinha, olha lá, tem tanto cálcio como o boro, tá vendo? Então, essa planta ela não está com nenhuma deficiência. Os adubos, quanto mais nutrientes tiver, mais rico ele é. É que nem o polivitamínico que a gente compra na farmácia. Quanto mais vitaminas e minerais vier, melhor, mais completo. E aqui, só para citar, nós temos o Pillars, que a gente utiliza ele para floração. No Brasil ele é vendido pela marca Forte Orquídeas. E ele, na verdade, ele é um NPK solúvel, né? Só que ele é voltado para floração. Ele vem com mais fósforo e potássio. Então, na floração, a planta utiliza muito fósforo, potássio e boro. Também o cálcio, todos os micronutrientes e macros são indispensáveis. Mas se você tem uma planta num substrato ideal, está utilizando adubação, muito provavelmente sua rosa deserto não está com deficiência de boro. A deficiência de boro você vai ver quando a planta está plantada num vaso ruim, está com uma adubação muito pobre, muito carente, aquela planta que não cresce, não se desenvolve e os ápices acabam morrendo, não tem um bom desenvolvimento radicular. Agora, se você acha que a sua planta está com deficiência, aí é interessante você fazer uma adubação com adubos orgânicos, enriquecer o seu substrato, se você está com um substrato ruim, uma terra pura, ou você aplicar algum suplemento, algum adubo que vai ajudar aí a disponibilizar e a repor esses micronutrientes. Para finalizar aqui o vídeo, pessoal, estou aqui no escurinho à noite para falar com vocês de um dos principais fatores para que a sua rosa deserto tenha uma boa floração, que é o sol, pessoal. Vocês já ouviram falar em fotoperiodismo? Em plantas de dia longo, plantas de dia curto, flores que florescem em determinado mês, determinada época do ano, determinada estação? Pois é. A rosa do deserto, ela é uma planta de clima tropical. Então, se ela tiver na temperatura, no clima ideal, ela floresce o ano todo. Só que vocês sabem que o Brasil é muito grande, existem muitas regiões, cada região tem o seu clima, e quem mora no sul e no sudeste, agora nos meses de junho, julho e agosto, os dias se tornam mais curtos, a temperatura é mais baixa, então a rosa do deserto pode sentir, ela não está no clima ideal e ela pode ter abortamento de botões, parar de florescer, e isso acontece porque os dias são mais curtos e a planta não consegue produzir a fotossíntese em grande quantidade. Ela é uma planta que precisa de muito sol. O melhor remédio para a rosa do deserto é sol. E ele é tão importante que eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma espécie de rosa do deserto que é a Adenium somalense. Ela é extremamente intolerante ao frio. Se ela ficar algumas semanas em temperaturas abaixo de 10 graus, acaba apodrecendo as raízes e ela morre. Então, por isso que você sempre deve deixar sua rosa deserto, se ela estiver normal, estiver saudável, receber o máximo de luminosidade todos os dias. Se você mora em apartamento, tenta deixar ela em um local que pegue sol, perto de uma varanda, uma sacada que pegue bastante claridade. Se no seu quintal tem muita árvore, muita construção, muita sombra ou mesmo, tenta deixar ela no ponto que pegue mais sol e tenha maior ventilação. Se você quer ter florações saudáveis, o sol é fundamental para sua rosa do deserto florir e te fazer muito feliz. Futuramente eu volto a tratar desse assunto com vocês, sobre doenças nos botões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.